Reforma Protestante e Reforma Católica, ou reformas religiosas do século XVI, ou até mesmo reformas protestantes e reforma católica. Temáticas da aula de hoje. Iniciaremos com a questão, abordaremos a reforma protestante ou as reformas protestantes, em seguida a contra-reforma ou reforma católica, um pouco das características dos seus desdobramentos ou reflexos destes eventos, ou até mesmo a sua expansão, e por fim mais uma questão para fixação do nosso conteúdo. E aqui ao fundo podemos ver uma ilustração que caracteriza ou uma pintura que descreve Martinho Lutero na dieta de Worms, perante o representante do Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e aqui à nossa esquerda a reunião do Concílio de Trento, característico da Contra-Reforma ou da Reforma Católica. Mas vamos à nossa primeira questão. As reformas protestantes do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra, ou seja, qual era o posicionamento contrário ou quais elementos a reforma ou os reformadores protestantes colocaram-se contrários. A alternativa A, venda de indulgências e autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica. A alternativa B, a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, lucro e da ascensão da burguesia. A alternativa C, o pensamento humanista e permitir uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica. A alternativa D, as missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia. Ou a alternativa E, o princípio do livre-arbítrio defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica. A alternativa correta, letra A. A venda de indulgências foi um dos fatores que a reforma protestante reagiu contra, e a autoridade do Papa foi outro fator que fez parte da reação das reformas protestantes. A B está incorreta quando fala, por exemplo, que reagiu contra as atividades mercantis. A vertente ou uma das vertentes que vamos abordar, que é a calvinista, por exemplo, é uma das que está mais relacionada à permissão às atividades mercantis e relacionados também à ascensão da burguesia. A alternativa C, reagiu contra o pensamento humanista, humanismo, tema da nossa aula anterior. Apesar da alternativa estar incorreta, o momento em que ocorre ou está se desenvolvendo o humanismo e o renascimento também estão ocorrendo as reformas religiosas. Ou seja, a nossa aula anterior sobre humanismo e reforma estão também no contexto histórico desta aula sobre as reformas religiosas. A alternativa D, reagiram contra missões evangelizadoras, incorreta. A alternativa E, o princípio do livre-arbítrio definido pelo Santo Ofício, que era órgão diretor da igreja, também na alternativa incorreta. Abordaremos também um pouco do Santo Ofício, ou do que comumente conhecemos como Inquisição. Alternativa, portanto, correta, letra A. Venda de indulgências e autoridade do Papa. E a primeira característica que vamos abordar acerca das reformas religiosas são as reformas protestantes. No século XVI, o sentimento religioso da população europeia estava abalado. Lembrando a nossa aula sobre a Baixa Idade Média, abalado por uma série de eventos ou de catástrofes, a exemplo de doenças, de fomes, de guerras que assolavam, naquele fim da Idade Média, a Europa Ocidental. A cristandade ocidental estava em crise. Religiosos devotados à pureza da espiritualidade cristã defendiam uma religiosidade mais sincera e profunda para se livrar do mal e dos pecados. E é nesse contexto de fim da Idade Média, de crises sociais tais como
guerras, doenças como a peste bubônica, ou chamada também de peste negra, crise econômica, fome, em decorrência tanto das guerras, quanto das doenças, quanto de secas prolongadas, mas também é um contexto em que está se desenvolvendo o humanismo e o renascimento. Então é nesse amplo contexto dessa série de eventos que surgem propostas de reformar a Igreja Católica Romana. Porém, esses que propõem também, eles acabam se separando dessa Igreja Católica Romana. Essas novas igrejas cristãs, ou reformadas ou protestantes, são divididas em 3 vertentes: a denominada luterana, a anglicana e a calvinista. Iniciaremos pela luterana, que é considerada a primeira igreja protestante, e ela é denominada de luterana em decorrência daquele que a propôs, que foi o Martinho Lutero. Ele era monge da Ordem de Santo Agostinho, ou monge agostiniano, na Alemanha, e professor na Universidade de Wittenberg. E o grande evento que caracteriza essa postura do Martinho Lutero e vai desencadear a reforma da igreja será a denominada venda de indulgências, ou a venda de uma certidão ou de um documento que demonstrava que a pessoa tinha o seu perdão dos pecados. Então era vendido um documento, e nesse documento afirmava que fulano, ciclano e beltrano tinham os seus pecados perdoados. Ao se deparar com o negócio das indulgências, Lutero perdeu a paciência. Redigiu um texto com 95 artigos, conhecidos como as Teses de Lutero, ou as 95 Teses de Lutero, em que criticava a prática da venda das indulgências e outros abusos da igreja. Lutero pregou o papel com suas teses na porta da catedral da cidade de Wittenberg, provavelmente em 31 de outubro de 1517, e este é o marco do início da Reforma Protestante. Seu objetivo, ou seja, o objetivo de Martinho Lutero, era reformar a igreja. Qual igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana, e não se separar dela. Porém, suas ideias desagradaram as lideranças eclesiásticas e ele acaba sendo excomungado em 1521. E as suas principais propostas eram a salvação pela fé, sem a necessidade de obras. Todo cristão é um sacerdote, então o sacerdócio não estava restrito à figura de um pároco ou de um clérigo, mas todo o indivíduo, em exercício da sua atividade laboral, por exemplo, estava ali exercendo um sacerdócio. E a infalibilidade da Bíblia, apenas ela seria infalível. Lutero também traduziu a Bíblia para alemão, e a imprensa recém-surgida, ali em fim do século XV, contribuiu para a difusão das ideias tanto dele, do Martinho Lutero, quanto da própria Reforma Protestante. Ele, Martinho Lutero, também teve a proteção de alguns nobres alemães, o que evitou que fosse executado aí possivelmente pela Igreja Católica em relação ou devido à sua condenação por heresia e a sua excomunhão. E aqui marca, ou é o marco do surgimento da Igreja Protestante, denominada de Igreja Luterana, que surgiu na Alemanha e tem como elemento ou marco temporal 31 de outubro de 1517. A outra vertente do protestantismo foi aquela liderada pelo francês João Calvino, que foi um dos maiores seguidores da Reforma Protestante. Formado em teologia e direito, ele aderiu ao movimento em 1533. Perceba aí que o movimento se iniciou em 1517 e decorridos aí mais de uma década que João Calvino insere-se nesse movimento. Com o apoio de alguns mercadores, nobres e religiosos, Calvino fundou congregações religiosas independentes de Roma, ou seja, da Igreja Católica, independente dela,
nas atuais França e Suíça, com atenção especial para a cidade de Genebra, onde ele permaneceu até a sua morte. Em 1559, as comunidades calvinistas mandaram representantes para uma grande reunião na cidade francesa de La Rochelle. Ali foi redigido um documento denominado Confissão de La Rochelle, contendo os princípios fundamentais da religião reformada, denominada de calvinista. Então, Igreja Reformada às vezes pode ser atribuída como Igreja Calvinista, ou seja, são sinônimos: religião reformada, religião calvinista, Igreja Reformada, Igreja Calvinista. Uma das ideias mais conhecidas de Calvino é a doutrina da predestinação. Muito associado à figura de Calvino é a ideia de predestinação. Sempre que você se deparar com este termo, predestinação, muito provavelmente está falando de João Calvino, ou da Reforma Calvinista, ou da Igreja Reformada Calvinista. Chamamos de predestinação ao eterno decreto de Deus, com que determinou o que desejava fazer a cada um de nós, a cada um dos homens, porque Ele, Deus, não cria a todos em uma mesma condição e estado, mas ordena a uns a vida eterna e a outros a perpétua condenação. Portanto, segundo o fim a que o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. É essa, portanto, uma característica muito frequente associada a João Calvino. E outra vertente, ou uma das principais vertentes da reforma ou das reformas protestantes, pois além destas três descritas nesta aula, tiveram também outras vertentes, a exemplo dos anabatistas. Esta terceira vertente, denominada de Igreja Anglicana, surgiu na Inglaterra com o rei Henrique VIII. Diferentemente das outras reformas religiosas que ocorreram na Europa no século XVI, o movimento reformista na Inglaterra, reforma anglicana, portanto, está associada à Inglaterra, em especial à figura do rei Henrique VIII. Foi comandado pelo próprio rei. Por não conseguir um herdeiro com a rainha Catarina de Aragão, o rei Henrique VIII pediu a anulação de seu casamento para se casar com uma dama da corte, Ana Bolena. O Papa não aceitou a anulação do casamento. Henrique VIII, então, separou a igreja na Inglaterra da Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana. Após muitos anos de instabilidade, a vertente calvinista predominou na Inglaterra. Os calvinistas ingleses eram denominados de puritanos. Então, sempre que se falar nos puritanos, é uma referência aos adeptos da reforma calvinista que estavam na Inglaterra. E eles queriam uma reforma completa naquele país, pois, segundo eles, ainda muitos vestígios da Igreja Católica estavam presentes na Igreja Anglicana. Eles queriam uma igreja mais pura, por isso, puritanos. Uma igreja mais purificada, ou seja, sem vestígios do catolicismo, que eles denominavam de igreja papista, ou seja, a igreja liderada pelo Papa. Os puritanos tiveram muita influência na Revolução Inglesa do século XVII. Esta foi, portanto, a terceira vertente que abordamos das reformas religiosas protestantes. No que se refere ao catolicismo, o seu posicionamento ficou caracterizado como contra-reforma ou reforma católica. E a principal expressão desta contra-reforma ou desta reforma católica ocorreu no denominado Concílio de Trento, entre os anos de 1545 e 1563. O Concílio de Trento, pois, foi sediado na cidade de Trento. A Contra-Reforma afirmou que a interpretação pessoal da Bíblia estava ligada ao paganismo e somente os clérigos poderiam interpretar seu verdadeiro significado.
As tradições católicas foram reafirmadas, a exemplo da veneração dos santos e as indulgências, porém, agora elas passaram a ser distribuídas de forma gratuita. Outra expressão deste momento de reação da Igreja Católica foi a instauração do Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. A Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, investigava e condenava os suspeitos de heresias. Ela praticava a tortura para os réus confessarem e estes réus poderiam ser executados na fogueira, além de outras penalidades que estavam sujeitos. Também caracteriza este momento a Companhia de Jesus, mais conhecida por jesuítas, e foram uma das principais instituições responsáveis pela propagação do catolicismo no chamado Novo Mundo, ou seja, na América. Aqui um exemplo de uma pregação aos indígenas. Tem-se, portanto, este conjunto de atividades caracterizaram a reação católica ou a Contra-Reforma ou a Reforma Católica do século XVI, com sua principal expressão na reunião denominada Concílio de Trento. E no que se refere à sua difusão, expansão ou seus desdobramentos, vale recordar que as reformas religiosas, tanto protestantes quanto católicas, elas ocorreram no contexto do Renascimento. Então são eventos que estão ocorrendo simultaneamente: Renascimento, Reforma Protestante, Reforma Católica. E esses eventos tiveram seus desdobramentos na colonização da América do Norte, por exemplo, que é caracterizada pela colonização protestante dos ingleses, que denominavam o que hoje é Estados Unidos da América de Nova Inglaterra. E lá eles estabeleceram suas colônias, e essas colônias, no século XVIII, tornaram-se independentes. Já no que se refere à Igreja Católica, contribuiu na colonização da América Central e do Sul, através das colônias portuguesas, no que nós conhecemos atualmente no nosso país, Brasil, e das colônias espanholas ou da América Espanhola. Além dos conflitos internos na Europa, protestantes e católicos disputaram territórios na América, África e Ásia. Estavam envolvidos nestes conflitos interesses políticos, econômicos e religiosos no processo de expansão e domínio dos europeus. E aqui alguns exemplos dessas disputas territoriais da América. A França Antártica, estabelecida no Rio de Janeiro a partir de 1555 pelos franceses, a invasão da Bahia pelos holandeses em 1624 e a invasão de Pernambuco por estes holandeses novamente em 1630, caracterizando aí esta disputa entre protestantes e católicos pelo domínio dessas terras na América, bem como foi assim também na África e na Ásia. E para encerrarmos a nossa segunda questão, no início da Era Moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram a significativas mudanças internas e no surgimento de novas religiões na Europa. Entre as ideias dos principais reformadores e contra-reformadores podemos encontrar, ou seja, a questão vai trazer uma série de características sobre os reformadores protestantes e os reformadores católicos. E a pergunta diz o seguinte: assinale abaixo a alternativa que apresenta as ideias relacionadas com a Igreja ou com a reforma denominada de calvinista. Então a questão ela só exigia do candidato conhecer acerca de uma das vertentes da reforma protestante. Afirmativa 1. A criação do Index estaria relacionada à Igreja Calvinista. Não tratamos do Index em nossa aula. Presumindo de que você não conhecesse a criação do Index, iríamos observar a afirmativa 2, quando se fala da predestinação. E em nossa aula, observamos que a predestinação foi uma característica da abordagem de João Calvino em sua doutrina. E, portanto, a afirmativa 2 está correta ou está verdadeira. Já notamos que na alternativa A não
tem a segunda afirmativa. Portanto, a alternativa A já está incorreta. A alternativa ou afirmativa 3, a criação da Companhia de Jesus. Vimos também que a criação da Companhia de Jesus foi uma medida dos contra-reformadores ou da Igreja Católica. Portanto, não é ou não foi uma característica relacionada à Igreja Calvinista. Portanto, a afirmativa 3 incorreta. A afirmativa 4, o uso da língua inglesa, aqui talvez confundisse. Então poderíamos também deixar um pouco a afirmativa 4 em suspensão. Afirmativa 5, a Bíblia como fonte de fé e livre exame. Seguindo os preceitos reformados, desde Martinho Lutero, João Calvino também, ou a Igreja Calvinista também, adota esses elementos que já eram característicos desde a reforma de Lutero. O que torna, portanto, também correta a afirmativa 5. Já temos aí 2 e 5 correta, 2 e 5 correta e 2 e 5 também correta. Nessa questão nos parece decisiva a afirmativa 6, extinção da hierarquia eclesiástica. Recordando que uma das principais críticas era a liderança do Papa da Igreja Católica Romana, ou seja, havia sim uma crítica à hierarquia, e esta hierarquia não configurou a Igreja Calvinista e, portanto, houve sim uma extinção da hierarquia eclesiástica, não por completo, mas sim relativamente ocorreu essa extinção. Portanto, a afirmativa 6 também correta. Não contém a afirmativa 6 na letra D, nem na letra E, portanto, letra C. Estão relacionadas à Igreja Calvinista a predestinação, o livre exame da Escritura ou da Bíblia e essa quebra na hierarquização eclesiástica. Letra C, correta. Chegamos assim ao final de mais uma aula. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal, deixar o joinha. O link para o download deste slide estará na descrição. Conheça também nosso conteúdo no blog, no Spotify. E aguardamos você na próxima aula. Bons estudos e até lá!